Fala, concurseiros e concurseiras, tudo bem? Eu sou a professora Camila Pavanelli e estou aqui para a gente continuar a nossa aula sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Na parte anterior, a gente viu sobre os fundamentos, os princípios e a definição de currículo. Agora a gente vai dar continuidade, começando a discutir sobre a base comum e a parte diversificada. O que a diretriz vem trazer para nós? Antes de começar essa aula, já peço para vocês que curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Gente, vamos pensar. O currículo do ensino fundamental, ele vai ter a base comum e a parte diversificada. E quando a gente fala de base comum e parte diversificada, a gente pode muitas vezes achar que são blocos distintos. Não, a gente tem que pensar que eles são complementares, gente. Eles é integrado, a gente não pode considerar eles como dois blocos distintos. Quando a gente pensa aí nessa parte diversificada, o que a diretriz traz? Que os conteúdos curriculares que vai compor essa parte diversificada do currículo, ele vai ser definido aí pelos sistemas de ensino, pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo. Para quê? Para assegurar, gente, a contextualização dos conhecimentos escolares diante das diferentes realidades. Vamos parar para pensar aí, uma escola localizada no centro de São Paulo, ela não tem a mesma realidade de uma escola localizada lá no centro do Acre. Então, por isso vem aí se pensar essa parte diversificada. Os conteúdos aí que vão compor a base nacional comum e a parte diversificada, gente, elas têm origem em disciplinas científicas. Então, não é baseado em senso comum que a gente vai trabalhar principalmente essa parte diversificada. E, os conteúdos sistematizados que fazem parte, então, desse currículo, eles são definidos, denominados aí como os componentes curriculares. Esses componentes curriculares, gente, por sua vez, eles vão se articular às áreas de conhecimento que são as linguagens, a matemática, a ciência da natureza, as ciências humanas. Então, o currículo da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental, gente, ele deve abranger obrigatoriamente, aí a gente recorre aí à LDB no artigo 26, que é obrigatório o estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento de mundo, físico, natural, o conhecimento aí da realidade social, política, especialmente a do Brasil, bem como aí o ensino de artes, educação física e o ensino religioso. Então, esses componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental, eles estão organizados em áreas do conhecimento. Então, nós temos aí as linguagens, que a gente vai ter a língua portuguesa, a língua materna para a população indígena, a língua estrangeira, a artes e a educação física. Um ponto aí que eu chamo a atenção para vocês, que aí tá nas diretrizes. Gente, quando a gente fala da música, a música ela vai entrar aí na artes. Ela é um conteúdo obrigatório, mas ela não é exclusivo do curricular de artes, que vai também compreender aí as artes visuais, o teatro, a dança. E a educação física, gente, ela é um componente obrigatório do currículo do ensino fundamental e vai ser facultativa. Anotem isso que pode ser cobrado. E vai ser considerado facultativa apenas aos alunos aí que vai ter uma circunstância prevista. Mas, de qualquer modo, ela é obrigatória. Temos a matemática, as ciências da natureza, as ciências humanas, que vai englobar aí a história e a geografia, e o ensino religioso. Um ponto principal aí no ensino religioso. O ensino religioso, a matrícula é facultativa também ao aluno, então ela não é obrigatória. Então, diferente da educação física, que é obrigatória, a educação física ela é obrigatória, ela só é facultativa dependendo da circunstância. Já no ensino religioso isso não acontece. No ensino religioso ela é facultativa, ela não é obrigatória para ninguém. E é assegurado respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e, é claro, é vedada qualquer forma aí de proselitismo.
Tudo bem? Então, ó, essa é a base comum que vem trazer os componentes curriculares. Prestem atenção no que vem ser obrigatório, no que vem a ser facultativo, que muitas vezes é forma de pegadinha que geralmente os concursos tendem a cobrar. Dando continuidade aí, nessa questão dos componentes curriculares, eu trouxe para vocês 3 pontos que eu acho interessante a gente saber. Pausem o vídeo e anotem. Primeiro ponto. O ensino fundamental, gente, ele deve ser ministrado em língua portuguesa. Isso é fato, mas prestem atenção se caso perguntarem em algo relacionado às comunidades indígenas. Por quê? Para as comunidades indígenas também é assegurado a língua materna. Em relação ao ensino de história do Brasil, o que vai se levar em conta? Se leva em conta as contribuições de diferentes culturas, etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias. Isso daqui, gente, nós vamos encontrar aí no artigo 26A da LDB também, que foi alterado aí a LDB com a lei 11.645 de 2008. Outro ponto, a história e as culturas indígenas e afro-brasileiras presentes obrigatoriamente nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar, em especial no ensino de arte, literatura e história do Brasil, assim como a história da África, deverão assegurar o conhecimento e reconhecimento desses povos para a constituição da nação. Um outro ponto aí que eu acabei esquecendo de falar se refere à língua estrangeira moderna. Quando fala de língua estrangeira moderna, a gente tenta não confundir com a língua materna indígena. Por quê? A partir do 6º ano do ensino fundamental 2, é obrigatório, pelo menos, o ensino de uma língua estrangeira moderna. E aí vai ficar a cargo da escola para qual optar. Que geralmente essas escolas aí vão optar pela língua espanhola. E é claro, a gente tem que ter isso em mente, que é necessário esclarecer que a língua indígena e outras formas usuais de expressão verbal de certas comunidades, elas não podem ocupar o lugar de ensino de língua estrangeira moderna. E vamos falar aí do projeto político pedagógico, o tão famoso PPP. Gente, é bem tranquilo o projeto político-pedagógico dentro das diretrizes. Primeiro ponto a se pensar. O currículo do ensino fundamental, aí de 9 anos, ele exige uma estruturação de um projeto político-pedagógico que seja coerente, articulado e integrado. Como que pode ser organizado aí? A organização da escola pode ser por ciclo, por séries ou por outras formas de organização. É claro que o projeto político-pedagógico, gente, ele tem que ter a prioridade no atendimento que leve em conta os interesses e as necessidades de cada aluno. Então, o que isso significa? Significa que quando a gente vai pensar aí na organização, na relação da informação dos alunos, da distribuição da turma para os professores, a decisão do currículo, qual livro didático utilizar, a ocupação dos espaços, o modo que é definido os horários, as tarefas, tanto administrativa quanto pedagógica, elas têm que levar em conta e priorizar o atendimento através dos interesses e as necessidades dos alunos. É bem tranquilo essa parte do projeto político-pedagógico, assim como é bem tranquilo também algo aí que vem sendo discutido, que o Estado aí há um tempo atrás fez essa questão da gestão democrática. Afinal de contas, há lei há muito tempo sobre a gestão democrática. Será que nós temos gestores democráticos? Será que nós temos aí uma gestão democrática dentro das escolas? Mas, se temos ou não, a lei aí tá para falar que tem que ter. Então, o projeto político-pedagógico, gente, tanto o regimento escolar, eles devem ser elaborados por meio de processos participativos próprios dessa daqui, da gestão democrática. Então, quando a gente fala de gestão democrática, a gente tem que ter em mente que se refere o quê? A participação dos profissionais da escola, da família, dos alunos, da comunidade local. Também assegurar que todos os segmentos da escola estejam envolvidos aí
no processo educativo, e aquilo que a gente já havia discutido aí no slide anterior, e que tem que se pensar, isso tem que saber, gente, isso daqui é o ponto central. Se você sabe isso daqui, você já elimina N questões. O aluno é o centro do planejamento curricular. Ele deve ser considerado como um sujeito que atribui sentido à natureza, à sociedade, ele produz cultura, ele recria conhecimento e ele vai construir a sua identidade pessoal e social. Gente, olha uma pegadinha, porque muitas vezes a gente acha que quando a gente fala de cuidar e educar, a gente está falando só na educação infantil, que a gente sabe, a careca de saber do educar e do cuidar na educação infantil. Mas no ensino fundamental isso também tem. Então, na implementação do projeto político-pedagógico, o educar e o cuidar, eles são indissociáveis e é a função da escola. Então, se caso cair aí alguma perguntinha falando sobre cuidar e educar, no ensino fundamental isso também tem, não é apenas aí para a educação infantil. Vamos pensar agora a questão da relevância dos conteúdos, da integração, das abordagens do currículo. Em relação ao planejamento curricular, gente, tem que se pensar na importância da seleção dos conteúdos, no modo da sua organização. É preciso considerar a relevância dos conteúdos que são selecionados para a vida desses alunos. Tem relação? Tem contextualização? E tem que pensar na questão da diversidade desses estudantes. Então, buscar uma contextualização desses conteúdos e saber que esses conteúdos têm que ser tratados de forma flexível, tem que ter flexibilidade. Quando a gente fala de organização, o que a diretriz vem falar para a gente? Que é preciso superar a fragmentação. Por quê? O que acontece? Geralmente o português não conversa com a matemática não conversa com a ciência, a gente abre o livro de português, fecha o livro de português para pegar o livro de matemática. E o que acontece? Não tem aí uma relação, são disciplinas totalmente fragmentadas. Então a diretriz vem falar o quê? Que é preciso superar essa fragmentação. Então é preciso ter um currículo aí que possibilite os conhecimentos abordados serem mais significativos para os alunos e que possam aí favorecer a participação ativa deles, com habilidades, suas experiências de vidas e seus interesses que muitas vezes são bem diferentes. Em relação à abordagem, a gente tem que saber que em relação à abordagem do currículo, os professores eles vão ter que levar em conta a diversidade sociocultural da população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a multiplicidade de interesses e necessidades apresentados pelos estudantes, no seu desenvolvimento aí de metodologias e estratégias variadas que possam aí melhor responder às diferenças de aprendizagem entre os alunos e as suas demandas. Então, em relação à relevância, a gente tem que pensar aí como é o planejamento curricular, a forma da sua organização não deve ser aí fragmentado, superar essa fragmentação e pensar aí nas abordagens, aí no desenvolvimento das metodologias e estratégias para que possam aí responder às diferentes aprendizagens entre os alunos e levando em conta aí as suas demandas. E aí vamos pensar um pouquinho na entrada de crianças de 6 anos no ensino fundamental. O que a diretriz vem falar para a gente? Que é preciso considerar os conhecimentos já adquiridos pelas essas crianças de 6 anos de idade. Então, a entrada dessas crianças no ensino fundamental, gente, vai implicar vai implicar e assegurar a garantia de aprendizagem e desenvolvimento pleno, atentando aí para a grande diversidade sociocultural e individual desses alunos. E claro, tem que pensar aí os espaços e os diversos meios de aprendizagem. A diretriz vai trazer que é preciso aí recuperar o caráter lúdico da aprendizagem, particularmente aí para as crianças de 6 a 10 anos de idade. E tornar as aulas aí menos repetitivas, mais prazerosas e desafiadoras. E, claro, levar em conta a participação ativa aí desses alunos. E é preciso garantir a passagem da pré-escola para o ensino fundamental. E não deve ignorar os conhecimentos que essa criança já adquiriu.
Muitas vezes a gente não vê essa articulação aí da educação infantil, né, da pré-escola para o ensino fundamental, mas as diretrizes já vêm orientar e fala que é preciso garantir essa passagem e levar em conta os conhecimentos que essas crianças já possuem. Os anos iniciais, gente, eles não vão se reduzir apenas à alfabetização e o letramento. Muitas vezes aí sai o discurso assim, mas no primeiro e segundo ano a gente só vai trabalhar matemática e português e ponto final. Não, a diretriz vai falar que não vai se reduzir apenas a isso, apenas à alfabetização e ao letramento. Os outros conteúdos curriculares, eles também devem ser trabalhados no início aí da alfabetização, do letramento da criança ao ensino fundamental. Um outro ponto aí que a diretriz vai falar também se refere à promoção automática, né? Que muitas vezes aí a gente critica, não tem repetência, não tem repetência. O que a diretriz vai falar? Que a promoção dos alunos, ela deve vincular às suas aprendizagens e é preciso garantir aí, é preciso construir estratégias pedagógicas para recuperar os alunos que apresentarem mais dificuldades no processo de construção do seu conhecimento. E olha o que a diretriz vai falar sobre isso. Para evitar que as crianças de 6 anos se tornem reféns prematuros da cultura da repetência, que não seja indevidamente interrompida a continuidade dos processos educativos, levando à baixa autoestima do aluno e, sobretudo, para assegurar a todas as crianças uma educação de qualidade, recomenda-se que os sistemas de ensino adotem nas suas escolas a organização em ciclos de 3 anos do ensino fundamental, que abrange aí 6, 7 e 8 anos, um bloco destinado à alfabetização. Então, gente, nesses 3 anos do ensino fundamental, a diretriz orienta que se deve assegurar a alfabetização e o letramento, o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, da literatura, da música, das demais artes, da matemática, da geografia, das ciências, história e educação física. Então, fiquem atentos, saber que é preciso aí considerar os conhecimentos que a criança já adquiriu, ter essa articulação da educação infantil, pré-escola para o ensino fundamental, que os anos iniciais eles não vão apenas se reduzir à alfabetização e ao letramento. Sabemos aí que tem o bloco destinado à alfabetização que compreende crianças 6 aos 8 anos e que além da alfabetização e do letramento nesse bloco, nossos alunos vão aprender língua portuguesa, literatura, música, artes, matemática, geografia, ciência, história e educação física. A avaliação, gente, a avaliação está em todas, né? O que a gente já sabe da avaliação? Que o aluno vai ser avaliado aí pelo professor, pela escola, e essa avaliação ela tem que assumir um caráter processual, formativo, participativo, contínua, cumulativa e diagnóstica. E para que tudo isso da avaliação? A diretriz vai falar que quando a gente toma avaliação com esses aspectos, é para quê? Para identificar as potencialidades ou as dificuldades de aprendizagem desses alunos, para detectar problemas no ensino, para modo aí de subsidiar esse professor na hora de utilizar determinadas estratégias, o modo que ele vai abordar determinado conteúdo, pensando aí nas necessidades desses alunos, de modo a ele saber para criar ou intervir aí de modo imediato ou a longo prazo para sanar as dificuldades apresentadas por esses alunos. Além disso, a diretriz vai trazer que a avaliação é um modo também de manter a família informada do desempenho desses alunos e também o direito dos alunos e da família de discutir esses resultados das avaliações, inclusive aí buscando instâncias superiores à escola para rever esses procedimentos e buscar as suas reivindicações. A avaliação é feita apenas por uma prova? Não, a avaliação é feita apenas no final do bimestre, com uma provinha, que através daquela prova a gente vai falar se esse aluno está apto ou não, se ele aprendeu ou não. Não, a avaliação ela deve utilizar diversos materiais, vários instrumentos e procedimentos. Mas como? Quais procedimentos e instrumentos podem ser utilizados?
através de observação, de registro descritivo e reflexivo, de trabalhos individuais, de coletivos, portfólios, exercícios, provas, questionários. Então, gente, a avaliação assim é bem tranquila, é saber que a avaliação ela tem que assumir esses aspectos aqui que a gente falou, de modo aí buscar a identificar os problemas, a melhorar nas nossas estratégias e as nossas abordagens para manter a família informada, de modo também garantir o reconhecimento do direito do aluno e da família perante esses resultados das avaliações. Quando a gente avalia, a gente não avalia apenas por uma prova no final aí do bimestre, do semestre, que existe vários instrumentos aí que possam apoiar a nossa avaliação, desde observação, de registro, portfólio, prova, questionário. A educação em tempo integral, gente, é tempo integral e não educação integral, fiquem atentos a isso. O currículo aí da escola de tempo integral, ele tem a jornada escolar mínima de 7 horas e uma carga horária mínima de 1.400 horas. Gente, quando a gente fala aí da educação de tempo integral, a gente tem que saber que essa ampliação dessa jornada é para manter aí o desenvolvimento de atividades como acompanhamento pedagógico, reforço, aprofundamento, experiências, pesquisa científica, cultura, arte, esporte, lazer, tecnologia, enfim. Vários aspectos aí que vai ser articulados com os componentes curriculares e as áreas dos conhecimentos para de modo desenvolver aí vivências e práticas socioculturais desses alunos. Então só fiquem atentos a isso. Quando a gente está falando de educação em tempo, não é em educação, em tempo integral, a gente vai ter uma jornada mínima aí de 7 horas e uma carga horária mínima de 400 horas. Geralmente quando vai cair essa pegadinha de tempo ou educação e principalmente essa questão da carga horária e do tempo. Então saber que é mínimo para as duas e que é 7 horas e 1.400 horas de carga horária. Em relação à educação do campo, indígena e quilombola, o que a diretriz vai falar sobre isso? Gente, o atendimento a esse público, ele tem que ser respeitado as peculiaridades de condições de vida, a utilização de pedagogias condizentes com as suas próprias formas de produzir os conhecimentos. Então é preciso ter o reconhecimento aí dos seus modos próprios de vida, suas culturas, suas tradições, suas memórias coletivas, valorizar os saberes e o papel dessa população na produção de conhecimento sobre o mundo, sobre a produção aí de conhecimento no seu ambiente natural e cultural, assim aí também como as práticas ambientalmente sustentáveis que elas utilizam. Tem que saber aí da flexibilidade. Então, se necessário, o calendário escolar das rotinas das atividades vai ser flexível e vai levar em conta as diferenças nas suas atividades econômicas e culturais. Claro, e vai manter aí as horas anuais obrigatórias do currículo. Não é porque há flexibilidade que não vai cumprir a carga horária aí que prevê o currículo. E também aí superar as desigualdades. Então, a superação das desigualdades sociais e escolares que afetam essa população, que elas têm o direito aí à garantia de uma educação de qualidade. Seguindo aí, a diretriz também vai falar aí da educação especial, que aí vocês sabem que existe uma diretriz específica para a educação especial, das diretrizes do atendimento educacional especializado. Então, o que a diretriz vai falar? Da educação especial, que o projeto político-pedagógico ele tem que ter aí, tem que contemplar a melhoria das condições de acesso e permanência aí dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e as altas habilidades. Esses aqui são o público-alvo da educação especial. Tem também os recursos e acessibilidades que asseguram o acesso ao currículo dos alunos com deficiências e mobilidade reduzida por meio da utilização aí de materiais, de espaços, de mobiliário, de sistema de comunicação, informação e transportes ou outros serviços aí que há necessidade. Saber que existe o atendimento educacional especializado aos alunos aí da educação especial, que é promovido e expandido com o apoio de órgãos competentes.
Gente, o atendimento educacional especializado, ele não substitui a escolarização, tá? Então, o aluno, quando ele vai frequentar o atendimento educacional especializado, conhecido aí como AEE, ele vai em contraturno, tá? Ele tem que ter a sua matrícula no ensino regular. E também ele pode ser oferecido aí, como eu disse, no contraturno, em salas de recursos aí multifuncionais, na própria escola ou em outra escola, como também pode ter aí esse atendimento em centro especializado. E claro, vai ser implementado por professores e profissionais com formação especializada. Tá? Então, quem atua aí nessas salas multifuncionais da educação especial são professores especializados. E por fim, o EJA, Educação de Jovens e Adultos. O que a diretriz vem dizer? Tempo, idade, aliás, mínima. A idade mínima para o ingresso aí nos cursos de educação de jovens e adultos para a realização de exames de conclusão do EJA será de 15 anos completos. Para a frequência aí, nos anos iniciais, a diretriz vai dizer que deve ser presencial e a duração é feita a critério de cada sistema de ensino. E em relação aos anos finais, aí, que é o 6º ao 9º ano, o que a diretriz vai falar? Que os cursos eles poderão ser presenciais ou à distância. Observem que nos anos iniciais é apenas presencial, não tem à distância. E a carga horária aí tem que ser de 1.600 horas de duração. Gente, atentem a isso, dá uma pausa, anotem isso, porque pode ser que caia. Tem que saber que a idade mínima é de 15 anos completos. Nos anos iniciais, as aulas serão ministradas aí presencial e a duração vai ser a critério de cada sistema de ensino. E os anos finais, que compreendem o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, pode ser tanto presencial quanto à distância e tem que ter aí a carga horária de horas de duração, 1.600 horas. Bem, terminamos as nossas aulas sobre as diretrizes, vimos aí nessas duas aulas os fundamentos, os princípios, o currículo, a parte nacional e a parte diversificada, sobre o projeto político-pedagógico, a educação especial, o EJA e a educação de tempo integral. Bom, gente, compreendendo as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, quando for estudar aí a base que está sendo cobrada nos concursos, fica mais fácil, porque a base ela está pautada aí nas diretrizes. Espero aí que tenha ajudado vocês e até a próxima aula.